Como nós avisamos na semana passada, nós estamos tratando do capítulo 22º do Evangelho segundo o Espiritismo. 22º do Evangelho segundo. E um dia uma pessoa nos escreveu dizendo, eu queria saber onde é que eu compro esse Evangelho. Porque o que eu tenho aqui é o primeiro, eu quero o segundo. Porque ela ouvia Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ela só encontrava o primeiro. Né? Esse segundo, obviamente, não é em número. O Evangelho segundo o Espiritismo é de acordo com a visão espírita. Agora, o capítulo 22º é 22 mesmo. O segundo é o 2 aqui. O título desse capítulo é muito inspirador. Não separeis o que Deus juntou. Estava todo mundo perdido, né? Nos dias atuais. Se fosse levar ao pé da letra o que está escrito na Bíblia. Não separeis o que Deus juntou. Quem se separar vai para o buracão. Não é? Estaria muita gente em maus lençóis. Naturalmente que o próprio Jesus explica o que significa isto. E nós estamos tratando neste capítulo 22, não da união, não das relações homem e mulher, ou relações entre pessoas que se querem, ainda que do mesmo sexo. Estamos tratando da afetividade. E é exatamente o contexto, o teor principal do ensinamento que Jesus dá ao dizer isto. As dificuldades da afetividade são uma grande pedra no caminho de todos nós. Nós todos somos pessoas com problemas nessa área. E isto se exterioriza em outros comportamentos. Se exterioriza em ações da sexualidade desajustada. Em frustrações afetivas, gerando maus humores. Em tratamentos inadequados que nós damos aos que estão perto de nós, aos que moram conosco, enquanto somos extremamente agradáveis com os estranhos. Nós vivemos em uma sociedade de faz de conta, com finalidades materiais. A nossa sociedade é um teatro bem organizado para fazer as pessoas enriquecerem. Não é para fazerem felizes as pessoas. Não pensem que nós estamos em uma sociedade onde governos estão preocupados com a nossa felicidade. Não, não estão. Estão preocupados sim em se perpetuarem e se manterem, em não perderem poderes. No mundo todo, isso está sendo visto. Não é no Brasil apenas. E isto é assim por problemas da afetividade. Por problemas que, se você resumir todas as coisas, vamos chegar a isto. Já trabalhamos aqui nas noites anteriores diversos destes pontos. E na semana passada, nós aqui avisamos que hoje estaríamos tratando dos diversos tipos de união. E quando falamos disso, nós queremos realçar que, claro que existe uma forma legal, uma vez que nós estamos em um estado de direito, a forma do relacionamento segundo os estatutos que garantem deveres e direitos. E isso é uma necessidade do mundo civilizado. Isto é uma necessidade da maneira pela qual nós resolvemos construir uma harmonia possível entre as pessoas. Uma vez que aqueles que, unindo-se, produzem efeitos chamados filhos, não podem deixar esses filhos ao sabor da ventania e resolverem só porque eles têm outros planos, largá-los na sarjeta e irem se divertir.
Existem, sim, ordenamentos que precisam funcionar para que as pessoas, sabendo quais são os seus deveres, os assumam ou sejam compelidos a assumi-los. Portanto, naturalmente estamos aqui diante de situações formalmente chamadas de uniões. Formalmente, diante da lei. Casamentos, contratos, uniões estáveis, ou até alguma outra maneira que a lei reconheça. Mas vejam só, a questão afetiva não diz respeito apenas a quem está casado. Nem o capítulo quer dizer isto. Portanto, quando aqui vamos falar de 5 tipos de uniões diferentes, nas quais certamente aquelas pessoas que estão se relacionando, seja como namorados, como amantes, como noivos, como companheiros, como esposos, vão se encontrar. Todos vocês que estão nos assistindo, prestando atenção nestes 5 tipos de união que nós observamos das explicações dos Espíritos, todos nós entenderemos qual é a nossa. Agora, é preciso, uma vez que a nossa mente esteja funcionando, é preciso compreender que se você identificou-se, não fuja dos problemas. Enfrente-os, solucione-os, tome uma atitude decente, invista naquilo que eventualmente você observa dentro dos ensinamentos que nós aqui poderemos compartilhar nesta noite, como debilidades do afeto pessoal. Como eu disse na semana passada, são 5 os tipos de união. As pessoas, quando nós falamos deste tema, elas sempre se interessam, porque certamente todos nós estaremos envolvidos em alguma relação afetiva. E eu gostaria de dizer que uma das bases destes ensinamentos vocês vão encontrar num livro velhinho surrado que eu tenho aqui, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Eu vou mostrar no zoom automático da TV do século 21, TV Alvorada Espírita, o zoom automático, vocês vão ver aí o livro, a capa do livro. Mas essa capa já não deve mais ser assim, né? Ô Gaspar, vê se na banca tem alguma capa mais moderna dessa aqui, porque também... Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Esse livro foi escrito... Ok, obrigado, não tem. Mas se vocês procurarem na internet, vão ver uma capa diferente. Esta aqui é a 16ª edição, de 1992. Vocês encontrarão neste livro a seguinte construção. O espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, escreveu várias obras, contando como é a vida no plano espiritual. Aí, um estudioso da doutrina espírita, chamado Martins Peralva, ele achou tão importante os ensinamentos de André Luiz, que ele escreveu algumas abordagens referentes aos diversos capítulos. No caso, este livro, ele é uma, vamos dizer, uma explicação do livro Nos Domínios da Mediunidade. Vocês vão encontrar nesta obra, Nos Domínios da Mediunidade, muitas explicações sobre leis que ligam os encarnados aos espíritos e vice-versa. E o que o Peralva está fazendo é destrinchar esses capítulos através desta obra. Portanto, é muito interessante que quem quiser aprender mais profundamente, faça esta combinação. Leia Nos Domínios da Mediunidade
E também acompanhe os capítulos que estão lá em André Luiz com a leitura que Martins Peralva oferece. Quando ele chega no capítulo 18º deste livro, o título é Espiritismo e Lar. A doutrina espírita e a família. O lar como um lugar em que você necessariamente vai chegar. É o porto de chegada na Terra. O ambiente em que duas pessoas se relacionam. E que, naturalmente, nem todos têm a mesma vibração. Mas, neste capítulo, Martins Peralva, ele apresenta uma classificação de uniões. Ele chama classificação de casamentos. Mas como nós estamos numa dinâmica na relação afetiva, nós preferimos a denominação classificação de uniões. Ele coloca 5. E como eu já disse, quem é casado ou unido aqui de alguma forma, levanta a mão. Pode levantar a mão, senão não toma passe. Então, todos vocês que de alguma forma têm uma união com alguém, vão se encontrar em um desses tipos de união. Sem dúvida. Aliás, eu quero dizer a vocês o seguinte. Quando nós chegamos nesse tema, nós já fizemos essa palestra algumas 2 vezes já. O bom é que leva 2, 3 anos, às vezes até 4 anos, então o povo até esquece um pouco. Mas ela é tão rica que nós queremos compartilhar com aqueles que estão agora nesta fase essas mesmas explicações. Nós temos então a definição de 5 tipos de uniões. Vamos lá. As uniões chamadas transcendentes, as uniões afins, as uniões sacrificiais, as uniões acidentais e as uniões provacionais. Em uma delas você está. Tenha certeza disso. Você vai mesmo descobrir. Eu não quero saber, tá? Você tem que saber. E ao saber qual é a sua, e na sua, qual é a sua posição, é bom que você analise isso para melhorar, para investir naquilo que é útil. Então nós vamos começar a dizer aqui, para que vocês possam se identificar. Vamos começar por aquela que tem um nome mais bonitão. Aquelas que nós, tenho certeza, talvez aqui alguém possa se identificar. As chamadas uniões transcendentes. Transcendente, transcendente. Transcender. Ir além. Estar acima. Superar. Essas uniões, elas são muito interessantes. Talvez a gente conheça alguém que viva isto, mas essas pessoas que vivem em uniões transcendentes, elas sabem que elas estão em uma coisa muito especial. Por quê? Porque as uniões transcendentes, elas são constituídas por almas engrandecidas no amor fraterno e que se reencontram no plano físico para as grandes realizações de interesse geral. São espíritos que já se conhecem, que já se harmonizam, que já se respeitam como irmãos. Vejam só, uniões fraternas, amor fraterno. A fraternidade é a nossa única condição. Única. Todos vocês que vivem agarrando o pescoço do seu cônjuge por ciúmes, aprendam isto. Você não é dono dele, nem ele é dono de você. Se vocês não desenvolverem, se nós não desenvolvermos um amor fraterno, nossa relação está fadada a morrer. Porque é uma relação de corpos. Que o sexo cimenta, que o erotismo mantém junto,
que a troca de hormônios abastece, mas não sobrevive. Então, o casamento transcendente, a união transcendente, ela é construída por dois espíritos que já têm amor fraterno um pelo outro. E então, do lado de lá, eles dizem assim: vamos fazer alguma coisa em benefício da nossa evolução comum e em favor daqueles que estão precisando? Vamos, você vai e eu também vou com você. Então eles vêm à Terra num projeto, como disse aqui, eles marcam este reencontro no plano físico para grandes realizações de interesse geral. Não é um negócio assim, vamos lá, que a gente casa, a gente se une, a gente vai construir uma empresa, aí a gente fica muito rico e a gente passa o resto da vida viajando. Existem os que querem isto, existem os que planejam isso, mas isso não é de interesse geral, isso é de interesse particular. Esta não é uma união transcendente. E estes seres ainda não entendem o que é o amor fraterno. A vida desses casais, ela tem uma finalidade superior. Eles não vivem para eles. O ideal do bem enche as suas horas e os seus minutos. O anseio do belo completa-lhes a alma com doces venturas, pairando acima de quaisquer vulgaridades terrestres, acima do campo das emoções inferiores, um amor puro e santo. Não é que eles não tenham sexo. Não é que eles sejam pessoas assexuadas. Mas isto é irrelevante para aquilo que eles sentem em afinidade um para com o outro. Farão e será lindo. Não farão e será maravilhoso. Fazer ou não fazer não é condição de estarem juntos. As uniões transcendentes, ela será o destino de todos nós. Todos nós passaremos por uma sequência de uniões, até que um dia nós construamos em nosso lar, com aqueles com quem este respeito e esse amor fraterno nos irmane, aquilo que seja uma afinidade superior. Esta união transcendente é algo que, pela sua natureza, não é muito fácil de ser encontrada. Às vezes nós ouvimos na televisão um casal que aconteceu aqui na cidade, acho que de Araras, há um tempo atrás. Um casal que desde a juventude trabalhou para sustentar uma creche, um lar, abrigando os filhos alheios, as crianças abandonadas, além daqueles que eles mesmos tiveram. Ninguém conhece essa família. Ninguém sabe o nome daquele senhorzinho, daquela senhorinha. Envelheceram, ficaram velhíssimos. E há alguns anos atrás, 2, 3, 4 anos, desencarnaram. Depois de uma vida construindo uma instituição e mantendo através do esforço cotidiano, sem que ninguém soubesse. Nós aqui não sabemos. Nunca se ocuparam de fazer notícia. Eram amigos que tinham um ideal e se apoiavam. Até o fim da existência. Até o fim da vida. Existem sim. E não é só na questão benemerente, espírita. Existem estas almas em vários setores. Aqueles que estão harmonizados,
aqueles que se apoiam, aqueles que disseram, vamos juntos que será menos difícil. Uniões transcendentes. São construídas por almas que se transcenderam. Almas enobrecidas nesse amor. Eu, pessoalmente, não conheço mais do que... Não, eu conheço, acho que... Não, eu não conheço ninguém que esteja nesta condição. Não conheço. Ouvi dizer, já vi algumas notícias, algumas reportagens de pessoas devotadas desta forma, mas eu pessoalmente não conheço. Bem, se alguém aqui tiver essa união, depois na saída me fala que eu vou abraçar vocês na sala de passe, eu vou ter muita honra de conhecer um casal que esteja aqui nesta condição. Bom, mas para não deixar ninguém desesperado, ainda temos mais 4 opções. Depois das uniões transcendentes, existem as uniões chamadas afins. E eu lembro sempre que este afim não é aquele negócio, um olha para o outro e fala assim, tá afim? Você tá afim? Ah, essa é a minha. Quando eu conheci meu marido, ou quando minha mulher me olhou para mim, ela olhou para mim e falou, tá afim? E a gente deu certo. Não, mas não é esse tá afim. Uniões afins. Elas têm a base não muito diferente. Apenas ela não é ainda composta de almas tão elevadas. Mas os casamentos ou uniões denominados afins, no sentido superior, são aqueles que reúnem almas esclarecidas e que muito se querem. São almas esclarecidas, ou seja, não são criaturas rudes, embrutecidas. Não são seres mesquinhos. Não são seres ignorantes. São seres esclarecidos. E que, além disto, se querem mutuamente. Mutuamente se amam. Estes espíritos, eles se unem pelo matrimônio ou pela união formal ou informal e constroem lares harmônicos, lares afins, onde eles consolidam velhos laços desta afeição pura, desta afeição querida. Então ali eles se reúnem, vamos montar nossa família, vamos nos dedicar a criar nossos filhos, vamos ter carinho um pelo outro, vamos desejar dar o melhor para aquelas criaturas que Deus nos enviar. Então eles constroem entre si um respeito natural. Estes espíritos, por já serem espíritos, como disse aqui, esclarecidos, eles não são estes indivíduos que se deixam arrastar por modismos, por suspeitas, por discussões estéreis, por brigas da tolice, da vaidade e do orgulho. A pessoa orgulhosa não é esclarecida. Aliás, o orgulho é exatamente a demonstração da sua ignorância. E a pessoa que quer ter certeza do tamanho do orgulho, existe um medidor dele, que se chama melindre. O melindre é o termômetro do orgulho que existe em você. Alguém não falou o seu nome, você se sentiu ofendido. E é isso aí. Já começou a subir a temperatura do seu orgulho. Alguém não te cumprimentou, alguém não te tratou com deferência e você então virou a cara. Cuidado. Porque cada atitude desse sentido demonstra, primeiro, que você não é esclarecido. Segundo, que você é orgulhoso e está dando a medida do teu orgulho
através dessa conduta. Em uma discussão de família, ficou uma opinião contra a outra, e então alguém que não é orgulhoso ficou ofendido. Ah, é orgulhoso. Você não pode querer que todo mundo pense como você. Você tem que aprender a respeitar a opinião dos outros. Então, os casais compostos de espíritos esclarecidos, eles têm uma vida harmônica. Ou seja, eles não brigam por idiotices. Eles não brigam por discussões estéreis, vazias, por... Você vai ter que levantar para lavar a louça que ficou lá na pia. Não vai dormir não, vai lá lavar primeiro. Não vão brigar por isso. Vai lá no banheiro agora e vai arrumar o tapete que ficou tudo virado. Você acabei de limpar. Porque estas coisas são tolices. Se você estraga a harmonia da família por uma contingência dessa natureza, você não é um espírito esclarecido. Você é um maníaco por arrumação ou uma louca por limpeza. E eu vou dizer bem a vocês, escutem bem, eu acho que se nós cercássemos todas as cidades com um muro bem alto de uns 8 metros e colocasse aqui é o hospício, poucas coisas estariam erradas. Poucas pessoas poderiam dizer, escuta, eu não sou louco, eu posso sair. Eu estou no lugar errado. Poucas escapariam. Porque a gente só parece normal até que alguma coisa nos incomode. E as pessoas que se unem para transformar a vida em uma disputa de quantos bibelôs tem, do que foi quebrado, do que aqui ficou torto, não estão afins, não estão buscando algo harmonioso. Então essas pessoas, elas enfrentam problemas, elas têm dificuldades. Na convivência, as diferenças naturais acontecem, mas elas resolvem isso conversando. Elas resolvem isso falando um com o outro. E sobretudo, se elas são espíritos esclarecidos, aquele que sabe, aquela que sabe, que o companheiro ou a companheira tem um gosto especial, ele é o primeiro, ela é a primeira a não criar empecilhos. Não, olha, eu sei que minha esposa gosta dos pratos todos limpos. Eu vou lavar. Amanhã, quando ela levantar, ela vê que está tudo limpinho. É o gosto dela. E a esposa vai dizer, eu sei que meu marido está tão cansado que ele não fica preocupado se... Homem é desleixado mesmo, né? Homem é prático. Né? A mulher que quiser um homem perfeito, vai no cemitério. Vai encontrar lá um monte deitado. Faz uma reza brava e pede para alguém sair da tumba. Porque o raciocínio masculino é totalmente diferente do raciocínio feminino. É diferente. E então, quando você vê um homem raciocinando para arrumar certas coisas, você pode pensar, puxa vida, olha, eu faria diferente, mas ele está fazendo para me agradar, deixa ele. Eu vou dizer, puxa, obrigado que você fez isso. E se ele está cansado, ele chegou do trabalho, ele está lá, né, com um monte de problema ainda na cabeça, por que eu vou brigar com ele que ele tomou banho com o chuveirinho, como eu falei semana passada, em vez de entrar no chuveiro, ele tomou banho fora do box, com o chuveiro. Ele esquece de fechar a porta, pinga tudo para fora. Ele sai, o tapete fica empapado. Às vezes a mulher vai tomar banho, e na verdade, além de tomar banho, ela é como se ela tivesse ido no salão de beleza, o cabeleireiro. Porque ela vai lavar o cabelo, e ela gruda o cabelo todo no azulejo. Porque ela começa a passar aquele cabelo comprido, aquele cabelão, vai ficando. Vai ficando. Olha que ela olha, tá entupido o ralo, com aquela água subindo, porque cai bastante cabelo. Do homem também cai. Da mulher, como é maior, faz mais volume. Então a mulher chega lá e gruda tudo
Ela fala assim, eu vou grudar aqui, que depois eu tiro. Tira. Aí ela sai do box, se enxuga, porque aí vai ter que secar o cabelo. 2 horas secando o cabelo. Aí esquece. Aí chega o marido perfeitão, certinho, vou tomar banho. Chega lá, aí ele entra assim, tá numa selva. Aquilo não é um banheiro, não é um box. Parece que tem uma pele de urso na parede. Aí já fica nervoso. Aí já fala, aí chama a mulher, vem aqui, vem ver o que você, olha, tira esses cabelos daqui, você acha que eu sou porco, ficar tomando banho cheio de cabelo? Esse não é um cara esclarecido. Não é. Por quê? Porque ele deve pensar, puxa vida, eu esqueço tantas coisas. Não é? Quantas vezes eu urinei sem levantar a tampa do vaso sanitário? Que é o eterno problema da maioria dos casais. Ou eu estava com sono, eu errei a mira. E o que tem? Ela tem uns cabelos pendurados aqui, pega um papel higiênico, passa ali e joga fora. Mais pra frente, o dia que ela vier dizer pra você, olha, você fez tal coisa, eu falei, eu sei, me desculpe. É que na semana passada eu também vi que você tinha deixado um monte de cabelo lá. Se você quiser, tira a foto. Tira a foto. Porque ela fala, mentira, não é verdade, você está inventando isso. Mentira. Olha a foto aqui, ó. Hoje o celular dá pra tirar foto. Você tira a foto com data e mostra pra ela. Então, as pessoas esclarecidas resolvem os seus problemas de uma forma pacífica. As pessoas esclarecidas, quando têm filhos, nessas uniões afins, como se querem muito e estão unidos para dar aos seus filhos bons exemplos, quando vão ter que ter alguma conversa mais séria, se fecham no quarto e conversam à distância. Não brigam, não gritam um com o outro. Para que os filhos testemunhem uma coisa que é terrível para qualquer criança. Eu tenho certeza absoluta que em cada um de vocês que está aqui, se vocês amavam os seus pais, o dia que seu pai e sua mãe quebraram o pau na sua frente, você ficava perdido no meio dessa confusão. E você sofria terrivelmente. Porque você gosta dos dois. E se você se lembrar de como você sentia o pai que você ama xingando a mãe que você ama e a mãe que você ama também fazendo a mesma coisa, você deve perguntar a você mesmo, por que está fazendo isso agora? Esqueceu o que você sentia? Esqueceu como doía em você ver dois que você ama se atacando como inimigos? E por que agora faz isso? Só porque ficou grande. Ficou grande e emburreceu? Que é o que acontece com a maioria? Egoísta? Que agora que é grande, pode dar vazão ao seu egoísmo do jeito que tem vontade? Os casamentos afins, as uniões afins, compostas por espíritos afins, colocam o respeito entre si como norma de conduta, de vida. E ensinam os seus filhos, pelo exemplo que dão entre si, mesmo quando estão em divergência. E então resolvem as divergências em paz, à distância. Para não correr o risco de algum filho perceber uma conversa um pouco mais áspera e achar que estão brigando. Não que um dia eles não possam presenciar. Não que a criança vai ter que viver num berço esplêndido sem nenhum contato com a divergência. Não, mas existe idade adequada. Existe momento próprio. E existe forma para que isto aconteça. Os que estão em uniões afins respeitam isto. Já são amigos.
Por isso eles não são adversários. A maior parte das pessoas quer estar na companhia de alguém, mas se esquece de que aquilo que ela vai construir deve ter a cara dos dois. Aquele ambiente é de responsabilidade das duas partes. E aqueles que estão nestas uniões produzem ambientes salutares para eles. Os filhos estão em paz. Os filhos são criados de uma forma mais agradável. Os filhos obedecem porque veem o exemplo dos seus pais. Os filhos aprendem a falar baixo, porque os pais não gritam. Quando os filhos estão em ambientes assim, eles, como qualquer animal, se domesticam. Se domesticam pelo exemplo dos grandes. Portanto, os problemas das crianças dentro de casa não estão enraizados num espírito de um capeta que acabou caindo por engano na sua família. Não. Estão fundamentados na cópia dos grandes que eles estão fazendo. Em como eles se comportam em função dos exemplos que enxergam. Os casamentos ou as uniões afins vêm com uma tarefa muito positiva, de modelar espíritos, de ajudar como um educandário bom, um educandário amoroso. Não só os próprios filhos, eventualmente vêm outras pessoas, vêm sobrinhos morar, vêm outros que chegam, que se agregam, porque se sentem tão bem recebidos. E é tão difícil encontrar afinidade, que é como a sombra no meio do calor. Todo mundo quer ficar um pouquinho. Esta é a união afim, que consolidam velhos laços. Portanto, são espíritos que já se conhecem há mais tempo. É o quarto tipo de união. Eu também não vou perguntar se tem alguém aqui assim, mas se alguém estiver nesta condição vivendo isso, quando me abraçar, me diz, olha, eu sinto, eu tenho uma pessoa com quem eu me relaciono, que nós somos exatamente desse jeito. Tudo bem. Então eu vou perguntar, então por que veio no centro espírita tomar passe? Por quê? Porque quem está numa união afim, às vezes pode estar doente, então vem na cirurgia espiritual, ótimo. Às vezes veio com a própria família, porque quer dar uma visão espiritual para os seus filhos, com a sua companheira, ótimo. Mas se veio aqui porque tem alguma coisa errada, que alguém não está bem, ainda não está no casamento afim. A não ser que tenha procurado a espiritualidade exatamente porque os dois estão unidos nesse propósito. Os que são afins não precisam ter a mesma religião. Os seres que se relacionam em afinidade, é claro que eles viverão muito bem se tiverem a mesma crença. Porque haverá uma coisa comum entre eles também na questão da fé. Mas quando por algum motivo um tenha uma formação religiosa diferente da do outro, isto não os afasta. E eles que são afins, um frequenta a igreja do outro e o outro frequenta a igreja do um. Vão juntos. Porque a afinidade é maior do que as diferenças na crença. Porque os dois são capazes de ver boas coisas nas mensagens espirituais que existem em todas as crenças, em todas as igrejas. E eventualmente poderão conversar um com o outro a respeito desses conceitos, destes valores. Eu conheço umas 2 pessoas que vivem em uniões desse jeito, pessoalmente. E posso dizer que esta vivência é uma coisa extremamente agradável e invejável, no bom sentido.
Porque passam por aflições juntos. Passam por doenças juntos. Enfrentam problemas graves de saúde dos filhos juntos. E por mais difícil que seja o ambiente do mundo, encontram-se e se apoiam. Agora, como eu acho que ainda vocês já estão desanimando, porque também é difícil esse negócio, né? Vamos para um que eu acho que alguém já pode se encontrar nele. Inclusive você que está em casa, talvez você já possa se encontrar nesse aqui. Sabe qual que é esse agora que a gente vai ver? É o casamento ou a união chamada de sacrificial. Ah, é a minha. É a minha. É um sacrifício maldito esse negócio. Eu não sei nem por que eu resolvi me casar. Casamento sacrificial. Você tem uma ideia do que seja. Olha, para aguentar minha mulher, só mesmo no sacrifício. Se arrependimento matasse, nossa senhora. Tem uma história interessante, até uma piadinha. O cara foi no cemitério. Todo dia no cemitério. Todo dia no cemitério. Aí um belo dia, um trabalhador do cemitério que viu o homem todo dia, ficava na frente de uma tumba e ficava falando. Se aproximou para ver o que era, porque o que estava acontecendo? Podia ser um parente que estava muito chateado com a morte, né? Aí, chegou perto, ficou escondido meio atrás da lápide e começou a ouvir. Você não podia ter feito isso comigo. Você é um maldito. Você não podia ter feito esse negócio, isso foi uma traição comigo, você não podia ter feito isso. Aí o homem ficou, né, o cara que trabalhava no cemitério, ficou impressionado, porque o cara não parava de falar. No outro dia voltava e ficava falando a mesma coisa. Aí um belo dia ele se animou, chegou perto, pensando até que o homem já estava meio trelelé, que pudesse se matar de saudade. Chegou para ele e falou assim, meu senhor, puxa vida, eu estou vendo o senhor aqui, já faz muitas semanas que o senhor vem aqui e fica falando. O senhor está sentindo muita saudade dessa pessoa que morreu? Nós temos aqui um atendimento psicológico para ajudar ele. Não, disse ele para o rapaz. Mas o senhor não está com saudade desse... Não, eu nem conheço essa pessoa que está aí. Ué, mas como assim que o senhor não conhece? O senhor vem todo dia aqui, fica falando meia hora aqui e depois vai embora? Quem que é essa pessoa? Aí ele falou assim, é o primeiro marido da minha mulher. É ele que está enterrado aqui, você não podia ter feito isso comigo. Você não podia ter morrido e me largado a bucha de canhão que agora eu peguei. Esse é o casamento sacrificial. Não é isso. Ai, quase que vocês acertaram. Quase que alguém se encontrou aqui. E às vezes até alguém está aqui. Vamos ver o que significa. Casamento sacrificial. Nessas uniões, nós temos quem? Almas possuidoras de virtudes e de sentimentos opostos. Duas almas que estão unidas e que têm virtudes e sentimentos antagônicos, opostos. De um lado, é uma alma esclarecida ou iluminada que se propõe a ajudar aquela outra que se atrasou na jornada de elevação. Como a própria palavra indica, é um casamento de sacrifício para um dos cônjuges, um deles. E o sacrifício tanto pode ser por parte da mulher, como por parte do homem. Não existe regra para isto. Temos visto senhoras delicadíssimas, ternas e virtuosas, que se casam com homens ásperos e grosseirões, de sentimentos abjetos. Do mesmo modo que existem homens que são verdadeiras joias de bondade e compreensão, casados com mulheres de sentimentos inferiorizados.
A isso se dá, com propriedade, o nome de casamentos sacrificiais. Quem ama não pode ser feliz se deixou na retaguarda, torturado e sofrendo o objeto da sua afeição. Você ama uma pessoa, ela é cheia de defeitos. Você progrediu porque se submeteu às disciplinas, mas ela não. Então você está num patamar melhor e ela está ainda lá no lodo. Mas você a ama. Então o que acontece é que você se propõe a ajudar aquele espírito a sair do lodo, a se erguer. E então você projeta uma união através da qual você vai pagar o maior preço. Nós encontramos na literatura espírita várias uniões desse tipo. Uma delas, maravilhosa, é a que enraiza, que fundamenta o romance de Emmanuel, chamado Renúncia. A saga de Alcione, que deixa um mundo melhor, onde ela já estava, e volta para a Terra, para ajudar a recuperar uma alma que ela tinha muita ligação, Pollux, que ainda está em uma condição muito inferior. É união de sacrifício. União sacrificial. Outros que nós encontramos, outros exemplos nesse sentido estão, por exemplo, em nosso lar. A mãe de André Luiz comunica ao seu filho que vai renascer para unir-se novamente ao seu ex-pai. Ao pai que na última vida havia sido o genitor do próprio André. E este pai está na região umbralina, envolvido com 2 ou 3 das prostitutas que ele mantinha como suas amantes enquanto estava na terra, casado com aquela esposa. Quando ele morre, e elas morrem também, eles estão então ligados por estes caminhos tortuosos do afeto, e são agora unidos por um tipo de sociedade mesquinha, em que ele recebe delas as energias da sexualidade adulterada e elas se sentem donas dele. E qual é o projeto? O projeto da mãe de André Luiz, que está num lugar muito superior que a cidade Nosso Lar, ela está trabalhando para voltar ao mundo físico, recuperar o seu companheiro e receber as amantes como suas filhas. Para dar uma outra direção àquele afeto, àquele desajuste da moralidade, na conduta da sexualidade inadequada. É uma união sacrificial, em que o espírito elevado, já iluminado, não recusa voltar à retaguarda para carregar aqueles que ficaram. E não só o marido, porque não é só o marido necessitado. O marido está associado com 3 mulheres que fizeram a desdita afetiva, inclusive. Mas elas são irmãs, elas são almas, filhas da divindade. Então este coração generoso não quer resgatar só o marido, porque André pergunta, mas a senhora tem coragem de receber essas mulheres? E ela diz, não se refira às nossas irmãs com este adjetivo, meu filho. Elas são nossas irmãs. Que é o que todos nós vamos ser um dia, uns dos outros. Apenas isso. Não é amante, não é dono, não é marido, não é mãe, não é pai. Nós somos apenas irmãos. E elas, como irmãs, precisam encontrar um outro tipo de afeto. Este é um casamento sacrificial.
Uma outra história muito bonita que trata disto é aquela que nos conta o próprio Chico Xavier, já na parte final da sua vida. Bem velhinho, ele que ficou órfão ainda muito cedo, de Dona Maria João de Deus, sua primeira mãe, a mãe biológica, tem com ela uma ligação muito grande através da mediunidade. Porque enquanto ele estava morando na casa da sua madrinha, assim chamada, que batia nele 3 vezes por dia, sem ele ter feito nada de errado, ele ia chorar no fundo do quintal e ele via a sua mãezinha, Maria João, que aparecia para ele. E que pedia para ele ter paciência, para ele não responder, para ele fazer direitinho o que a madrinha pedia, que ela ia rezar para pedir que Deus mandasse um anjo bom para acabar com aquilo, para esse anjo bom levá-lo. E então, 2 anos quase depois, o seu pai, que havia dado os filhos, 7 ou 8 crianças, para os seus diversos lares apadrinhados, porque ele estava sozinho, ele não tinha como criar tantos filhos, então ele foi atrás da madrinha, ela fica com esse, a outra madrinha fica com esse, a outra madrinha fica com esse, espalhou os filhos. Um tempo depois, imagine, alguém quer casar-se com este homem. Surge uma mulher, por quem este homem também arraste uma asa, e ele que era pobre, feio e certamente sem cultura, encontra uma companheira que, como condição para casar-se com ele, não exige uma casa nova, não exige roupa nova, não exige móveis novos, não exige que ele rasgue todas as fotografias da primeira esposa, que troque as cadeiras onde ela sentou. Não, a única coisa que ele exige é que ele vá buscar todos os filhos da primeira mulher que ela vai criar como filhos dela. Se ele não fizesse isso, ela não se casava com ele. Então chega o anjo bom, que recolhe esses filhos, entre eles está Francisco Cândido Xavier. Esta mulher se torna sua mãe, Cidália, e ajuda a ele e aos seus irmãos, além dos filhos que ela tem com o pai de Chico. Quando o Chico está com 17 para 18 anos, ela fica doente e desencarna. Mas antes de desencarnar, ela estava muito aflita, porque ela ainda tinha filhas pequenas. Filhas que iam ficar sem a sua mãe. E, obviamente, o homem, o marido, não teria facilidade de educar. E ela tinha medo que o pai fizesse com os filhos dela a mesma coisa que havia feito com os filhos do primeiro casamento. Empurrar para pessoas. E então Chico diz a Cidália: mãezinha, se você está com medo de ir embora, eu te prometo que eu cuidarei de todas as minhas irmãs. Eu não me casarei até que a última das minhas irmãs esteja encaminhada na vida. Eu juro a você. Eu sei o que é ser colocado numa casa em que ninguém te ame. Por isso, mãe, se está faltando para você a serenidade, para você ir embora pela preocupação com as suas filhas, pode ir, que eu vou cuidar delas. Ela não podia pedir para o Chico, homem, que pudesse encontrar uma companheira, pudesse consorciar-se, pudesse casar, para ficar solteiro cuidando das irmãs. Ela não tinha o direito de impor-se assim. Mas Chico, grato a esta alma boa, a este anjo bom, diz a ela: e então, depois deste compromisso,
Cidália desencarna. Parece que faltava exatamente isso para ela poder ir embora. Chico então não se casa. E passa os anos da juventude cuidando das suas irmãs, até que todas estejam encaminhadas. Mas até que isso aconteça, ele já está tão enfronhado nas tarefas doutrinárias, que aí mesmo não quer nenhum tipo de compromisso familiar, além daqueles que ele já possuía. Passa toda a sua vida trabalhando, doando-se. Imagina você que está aqui hoje, você que me assiste, são quase 1.800 pessoas nesse instante. Imagina se a sua esposa começa a ser dessas mulheres que vive fim de semana todo na favela. Que vai atrás, que traz alguém para sua casa para morar, para dormir, para comer. E você está lá trabalhando, quando chega tem um estranho ali. Uma criancinha, um bebê. E, ai meu Deus do céu, essa mulher está enlouquecendo. Ou se é o seu marido que começa, por um impulso de generosidade franciscana, começa a gastar com estranhos aquilo que você queria gastar no cabeleireiro. Imagina! Que tragédia não seria? Na vida de Francisco Cândido Xavier, ter uma união deste tipo. Ele prefere então fazer isto sem compromissos, e ainda assim, ele sofreu muito com as próprias irmãs, que não toleravam mais os incômodos de tanta gente indo atrás do Chico. Tanta gente. A ponto do Chico ter que ir embora da casa da irmã. Ter que se mudar. Bom, as décadas se sucederam. A mãe continuou aparecendo para ele. A primeira. E um belo dia chega a mãe e diz: meu filho, eu vou estar aqui hoje pela última vez. Eu vim me despedir de você. O que, mãe? O que aconteceu? O Chico já está velhíssimo, fisicamente. Eu vou renascer, meu filho. Você, mamãe, você vai voltar? Sim. O seu pai está numa situação muito difícil. Muito complicada. E eu, por amá-lo, aceitei renascer para recebê-lo de novo como meu companheiro. Porque foi essa a condição que ele me deu. Que ele só voltaria à terra se eu fosse sua esposa novamente. Então, para levar João Cândido a refazer-se, a reerguer-se, eu vou voltar. Mas mãe, a senhora sofreu tanto, disse o Chico chorando. Ela disse: mas meu filho, o amor faz essas coisas sem sofrer. E para você não ficar muito triste, eu procurei a sua segunda mãe. Eu procurei o anjo bom, a Cidália, e disse a ela: Cidália, eu vou renascer. Vou renascer com o João Cândido de novo como meu marido. E eu gostaria de saber se você aceitaria ser a minha primeira filha. Você fez tantos benefícios para os meus filhos. Você cuidou tão bem deles, que eu me sentiria muito honrada de poder amar você nos meus braços. Então Cidália, que tinha uma ligação espiritual muito grande com ela, naturalmente ainda chamava de Dona Maria. Ah, Dona Maria, como eu seria feliz de ser sua filha. Eu aceito sim. Eu vou voltar, se a senhora me aceitar. E aí, Dona Maria João de Deus diz a ela: então me diga, minha filha, o que você gostaria? Qual foi o seu sonho? O sonho maior que você não conseguiu realizar na vida? Que nós vamos tentar ver. Ah, Dona Maria, eu sempre gostei de música. Meu sonho era tocar piano. Então, minha filha, disse a futura mãe, eu vou deixar isso bem marcado na minha mente. Para que quando a gente voltar, ao nascermos de novo, a gente tem este projeto e eu vá atrás de conseguir para você um piano, para que você possa começar a estudar. E então se abraçam e se preparam para voltar.
como amigas, mãe e filha, para reerguer aquele que havia claudicado ou que havia não evoluído como poderia. Uniões sacrificiais. Quem ama não pode ser feliz. Se deixou para trás, torturado e sofrendo aquele que foi o objeto da sua afeição. Então volta e na qualidade de esposo ou esposa, companheiro ou companheira, recebe a outra parte, aquele viajante retardado na caminhada, a fim de que com o seu carinho, com a sua luz, possa estimular o seu reerguimento. É o vanguardeiro compassivo, que renuncia às felicidades cabíveis ao vencedor e retorna à retaguarda de sofrimento para ajudar e para servir. O casamento sacrificial, portanto, em resumo, é aquele em que um dos cônjuges se caracteriza pela elevação espiritual e o outro pela condição evolutiva deficiente. O mais elevado concorda sempre em amparar o desajustado. Assim sendo, a mulher ou o homem que escolhe companhia menos elevada deve levar a cruz ao Calvário, como se diz geralmente, porque sem dúvida se comprometeu na espiritualidade a ser aquele sirineu de todas as horas. E como é que você sabe se está num casamento sacrificial? Como é? Não só pelas diferenças entre as duas partes. Alguém pode dizer, ai, é assim que meu marido é para mim. Já sei qual é o meu tipo de união. Não vejo a hora dele morrer. Bem que alguém podia passar e pegar ele, se encantar e ir embora, e me deixar sossegada. Mas a alma enobrecida não reclama. Quando está numa união sacrificial, o espírito nobre que está aguentando o tranco não quer se livrar do outro. Vive as dificuldades, sabendo que do seu esforço vai redundar um espírito melhorado. Portanto, na união sacrificial, aquele que está sofrendo o sacrifício não reclama, não acha ruim, não se incomoda. Se você reclama da sua véia, se você reclama do seu velho e está louco para que alguém passe e leve ele, você não está ainda na condição de alma iluminada que quer reerguer o seu companheiro ou a sua companheira. Não, ainda não entrou no seu tipo. A descrição ainda não está aí. Mas vai pensando que ainda tem duas. Tem duas. A quarta é a chamada união acidental. Acidental. Uma trombada na rua. É a união da escada rolante. Aquela que o cara está subindo, a menina está descendo, fala, é essa, é esse, é essa, é esse, é esse, é esse. Aí chama a alma gêmea. É a união acidental. Que acontece nos bares, naquele acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. E que você descobre, nossa, quando acende é linda, quando apaga eu não sei onde que está. Mas eu garro logo, porque essa é a minha deusa, esse é o meu Deus. Eu vou ficar com esse, é esse que eu quero. São uniões que na facilidade da convivência as pessoas realizam na superfície. Atraídas pelo sexo, atraídas pela beleza, atraídas pelo estilo, atraídas por qualquer leviandade. E que, obviamente, acabam levando as pessoas primeiro para as intimidades e depois para a consciência. E enquanto as intimidades são quentes, esfuziantes, as coisas valem a pena, até que meia hora depois acende a luz. E aí um não tolera mais ver a cara do outro. Só que nesse meio do caminho, alguém engravidou.
E aí como fica? É um acidente. Porque as pessoas pensam assim, ai, mas então a gente não tem karma? Não era para eu achar minha alma gêmea? É, mas não na escada rolante. Não assim, nessas tolices de 5 minutos. Agora, se você achar sua alma gêmea no asilo, agarra que é verdade. Tá? Você foi visitar o asilo numa ação beneficente. Ai, como é bom, eu fui lá no centro, o cara falou para amar o próximo, fui no asilo, tem uma velhinha de 88, sem a dentadura, mas eu não resisti. É minha alma gêmea. Aí agarra que é mesmo. Porque você geralmente não vai querer encontrar sua alma gêmea lá. Essa desculpa da alma gêmea é uma coisa do romantismo, esse romantismo gaiato, que as pessoas utilizam sempre para trocar a sua companheira de 40 anos por uma lambisgoiazinha mais arredondada, mais voluptuosa. É minha alma gêmea. Isso não é a união dessas que nós estamos falando, mas pode se tornar uma união daquelas terríveis. Porque como não existe afinidade, não há convivência anterior, porque até agora nós vimos todas as pessoas que já conviveram juntas, já cresceram, já se afinizaram. Aqui é um acidente, que a beleza física, a postura, atraiu o interesse. E a partir daí você começa a criar karma com aquela criatura. Não tinha. Com aquela e com aquelas que foram postas na vida física pela leviandade dos dois. Você não tinha necessariamente que estar com aquela pessoa. Mas não a resistiu. E a partir daí começa a criar problemas. Então, as uniões acidentais, nós temos aquelas pessoas que, defrontando-se um dia, se veem, se conhecem, se aproximam, surgindo daí o encontro acidental sem qualquer ascendente espiritual. Não são amigos, nunca se viram antes, apenas se encontraram fisicamente agora. E este antes é antes da reencarnação. Em espírito não se conhecem. Funcionou ali apenas o livre-arbítrio, uma vez que por ele construímos o nosso destino todos os dias. No mundo como o nosso, tais casamentos são comuns. Nem laços de simpatia, nem laços de desagrado. Os espíritos são neutros, não se conheciam antes. Simplesmente almas que se encontraram na confluência do caminho e que perante as leis humanas uniram apenas os corpos. Esses casamentos podem determinar o início de futuros encontros em outras vidas, em outras reencarnações. Mas isso não é uma união espiritual. Isto é uma união que a liberdade das pessoas quis fazer. Estas são as uniões chamadas acidentais, que podem dar certo. Porque como os espíritos ainda não têm vivências comuns, eventualmente eles podem começar a ter coisas afins e se entenderem. Ninguém está falando que é errado. Mas é preciso que os dois tenham uma carga de boa vontade, porque é tudo novo. É tudo 0 quilômetro, é tudo diferente. Então o cara vai escovar o dente, a mulher já apertou a pasta bem no meio, assim. Escovou o dente, ficou tudo salpicado de pasta de dente no... Ai, meu Deus, já falei com essa criatura que ela tem que limpar o vidro. Aí você chama a mulher, vem aqui, olha só, vem limpar esse vidro aqui que eu tô cansado de falar. Aquela confusão, que daí para outras coisas, outros hábitos de higiene que não são iguais, hábitos de condutas no modo de demonstrar afeto que são diferentes, são problemas que as pessoas precisarão administrar. Se você não se encontrou até aqui, porque também você não passou pela experiência acidental, o último é esse agora. Não tem como fugir. Ou você está como alma iluminada, com um ser abjeto, um ser difícil, ou você está como ser difícil, que alguma alma iluminada está tentando pôr para cima. Ou você é um espírito afim que está casado com alguém muito legal e que gosta de você, ou você é um espírito transcendente,
na fraternidade do amor e que estão construindo juntos uma instituição de amor para os outros semelhantes. Se você não é ocidental e não é nenhum desses, você é esse último. A sua união não tem escapatriz, é essa. Qual que é? Chamada união provacional. Provacional. Onde duas almas se reencontram, já viveram antes, portanto, já se conhecem antes, portanto, elas se reencontram em processos de reajustamento, necessário ao crescimento espiritual das duas. São dois espíritos inferiorizados, que se unem para diminuir as inferioridades e aumentar as afinidades. A maioria dos casamentos obedece, sem nenhuma dúvida, a essa finalidade. Por isso existem tantos lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam tantas vezes em dolorosas tragédias. Deus permitiu que se unissem através das leis do mundo, a fim de que, pelo convívio diário, essa lei maior da fraternidade começasse a ser exercida por eles nas lutas de cada dia. Com a compreensão do Evangelho, com a boa vontade, a tolerância e a humildade, essas são virtudes que funcionam como se fossem suaves amortecedores. Nos casamentos provacionais, as duas partes já se conhecem, já viveram em outras vidas, já foram atritadas em diferenças, mas poderão, ao se unirem novamente, encontrar amortecedores para essas diferenças, que melhoram em cada um a forma de entender a união. Esta é a finalidade. A finalidade da união provacional não é produzir divórcios. Não. Como disse Jesus no capítulo 22, o divórcio é por causa da dureza dos vossos corações, dos nossos corações. Porque é preferível que as pessoas se separem do que elas se matem. Mas não é para isto. As uniões provacionais, elas são recursos de evolução para os dois que estão envolvidos. Desde que aprendam a ser mais humildes, desde que aprendam a conversar, desde que aprendam a ouvir, a perguntar o que o outro pensa, a tentar fazer o outro feliz, ao invés de só querer ser feliz, que é o desejo do egoísta. O egoísta se une para ser feliz. Então precisa de um escravo ou de uma escrava para fazendo tudo o que ele quer, tudo o que ela quer. E aí então ela vai ser feliz se não ficar descontente com alguma coisinha. Assim é o egoísta. As relações nunca estarão em paz. Não adianta trocar. Não adianta. Ah, eu vou trocar esta pela outra. É pior. Eu vou trocar esse pelo outro. Ih, fica com o seu. Aqui, pelo menos, você já está acostumado com certas coisas. O outro vai ter defeitos iguais e outros piores que você ainda vai ter que se adequar. Agora, é uma oportunidade de melhoria. Porque os casamentos provacionais são essas chances que chamam a pessoa a se renovar. O Espiritismo, pela soma de conhecimentos que espalha, tem sido meio eficiente para que muitos lares, construídos com base na provação, se reajustem e se consolidem, dando assim os primeiros passos na direção dessas uniões melhores. Quando você compreende estas leis, ao invés de você sair dando cacetada, ao invés de você sair ameaçando ou usando de violência física, você começa a meditar sobre os conceitos do porquê você está ali. Como eu devo tratar? Eu tenho que desenvolver a paciência, eu tenho que procurar compreender, eu tenho que aprender a dizer as coisas de uma forma construtiva. Porque geralmente as pessoas nos casamentos provacionais, elas não dizem as coisas construtivamente, elas agridem verbalmente. Elas xingam, elas fustigam os defeitos, elas jogam na cara um do outro quando as coisas não vão bem. E isso não melhora. Porque isto faz o outro voltar-se contra o primeiro e fazer a mesma coisa. Então a briga começa entre os dois e 5 minutos depois está a mãe dele, a mãe dela,
todo mundo envolvido na briga. E depois a sua família inteira. Então levantam do túmulo todos os defuntos e você, é sua mãe igualzinho, você que nem seu pai, seu folgado, seu bebu, seu isso, seu aquilo. E isso me faz lembrar a história de um amigo meu, palestrante espírita, que dizia assim, olha, no começo do namoro os bichos são tudo pequeno. Minha borboletinha, minha abelhinha, meu issozinho. Aí casa, aí vai ficando mais tempo, aí começa os bichos a crescer. Você tá gorda que nem uma vaca, você tá parecendo um jacaré roncando. Passou a fase da abelhinha, da borboletinha. Aí quando passa mais tempo ainda, aí os bichos ficam brontossauro, elefante, aquelas coisas assim, bem grandes. Por quê? Porque as pessoas estão em um processo de provação e os dois têm defeitos. E nenhum deles está tentando compreender de outra forma. Coisa que é possível. E que só quando você coloca outro entendimento dentro da sua mente, você passa a agir de outra maneira. A humildade, principalmente, tem um poder extraordinário na harmonização dos lares. Convertendo estes lares, dentro daquilo que é possível, em legítimos santuários, onde o destino dos filhos possam ser plasmados pelas exemplificações dos que os estão criando, de forma edificante. Humildade é fundamental para que os casamentos provacionais cheguem a um bom termo. E o bom termo não é o tribunal, não é o fórum. Todas as vezes que você vai para o fórum, você está assinando não só o seu divórcio, está assinando o atestado de que você não foi capaz de mudar de uma forma positiva. Não me refiro aqui às pessoas que estão correndo riscos, que estão sendo agredidas fisicamente, que estão suportando ao máximo a ação nociva, até com o risco da sua vida. É melhor se separar do que expor-se desse jeito, do que ficar criando problemas. Mas, separados, isso não quer dizer que se livraram um do outro. As pessoas falam assim, ai, eu não vejo a hora eu vou aguentar esse negócio até o fim, porque depois que morrer eu não quero ver nunca mais essa pessoa na minha vida, na minha frente. E quando eu tiver que reencarnar, eu vou perguntar para Deus, para os caras lá de cima, em que mundo que ele está. Porque se for para reencarnar, não quero reencarnar nem no mesmo mundo. Para não correr o risco de cruzar num caminho, seja lá na escada rolante, ou em algum lugar e encontrar com o infeliz. Enquanto nós estivermos querendo nos livrar dessas pessoas, nós ainda precisamos delas. Nós só poderemos nos sentir livres quando nós pedirmos para voltar com elas. Sofremos tanto, aprendemos tanto, e que aquilo que era difícil, aquilo que era complicado, você fala para Deus, Senhor, foi difícil aguentá-la, foi difícil aguentá-lo, mas eu reconheço que esse espinho me fez andar por um outro caminho. Eu gostaria muito, gostaria mesmo, de ter a chance de voltar a viver com essa pessoa. E então, quando você não deseja mais fugir dela, o Senhor pode dizer, tudo bem André, tudo bem Luiz, tudo bem Joana, tudo bem Lúcia, tudo bem Antônia. Eu entendo o seu amor, mas aquela pessoa, ela ainda não merece alguém que agora o ame ou a ame. Ela precisará passar por um período de solidão. Esta é a única forma de você eventualmente não estar de volta com aquela criatura. Porque enquanto nós tivermos dívidas comuns, nós precisaremos conviver. Até que nós aprendamos a melhorar o que somos. Estes são os casamentos provacionais. As uniões de provação. Que compõem a maioria. E que, graças aos ensinos dos Espíritos, não é um cárcere, apesar das pessoas fazerem dela um cárcere. É uma escola. Quando a humildade pode ser aprendida em favor dos dois.
Nessa união não existe um culpado e um inocente. Os dois são culpados e os dois são inocentes. Pensem nisso. Meditem a respeito. E procurem, seja no entendimento das leis do Espírito, seja na compreensão do que é ser humilde, fazer tudo o que você pode para que a sua união seja muito diferente para melhor do que tem sido. Os espíritos amigos estão aqui para ajudá-los. Estão aqui para nos ajudar. Estão aqui para nos fazer pensar nestas coisas. Ao invés de apenas cutucar o outro do nosso lado e dizer, tá vendo? Tá vendo? É para você. Não. Isso é para todos nós. Porque não existe aqui quem não precise aprender. A começar por mim. Quando entrarem na sala de passe, lembrem disto. Muita paz. Nós te agradecemos, querido mestre, por mais uma vez unirmos-nos em prece, buscando entender o funcionamento desses mecanismos que nos promovem a condições melhores, que nos ajudam a vencer problemas pessoais, familiares, materiais, emocionais, dando-nos um norte. Não que nos tenhamos que obrigar, não que sejamos compelidos a obedecer cegamente, mas que quando sabemos por onde é o caminho, não poderemos reclamar, caso atolemos nos buracos pantanosos, nos quais a gente quis se divertir. Não poderemos reclamar de ninguém mais além de nós mesmos, porque tínhamos a indicação e preferimos a diversão. Preferimos perder o tempo, gastar a saúde. Mas quando compreendemos, quando sabemos que a escola tem a finalidade de ensinar o aluno para tornar-se no futuro alguém capacitado, nós poderemos, em cada dia que frequentarmos a escola, aproveitar cada aula, estudar de acordo com as lições que facilitam o entendimento, dar graças a Deus pelos mestres que já aprenderam e que estão compartilhando conosco estes ensinos, nos inspirando, nos orientando, abrindo nossas mentes, desvelando aos nossos olhares aquilo que para o ingênuo, para o neófito, é um mistério. Obrigado, Senhor, por permitir que assim nós paremos de criar problemas para nós mesmos. E ao invés de ficarmos pondo a culpa nos outros, nós observemos os defeitos nos quais nos comprazemos, as condutas nocivas que nós amamos, as escolhas autodestrutivas das quais não nos afastamos por prazeres. E pedimos assim, que esta lucidez, explodindo em clarões em nossa mente, possa nos fazer enxergar que somos nós quem estamos doentes. Somos nós quem precisamos das forças para vencer nossas fraquezas. Somos aqueles que estamos no hospital, recebendo atendimento generoso de tantas almas que nos querem o bem, enquanto muitas vezes nós desejamos o próprio mal.
Ajuda-nos a perceber isto. E assim, que a nossa canção, mais uma vez, faça sentido dentro de nós. Ajuda-nos a ouvi-la e a senti-la também.